É o assunto mais falado e mais importante, não só no mercado financeiro, mas em todo o mundo, é inflação. E mesmo com os esforços dos bancos centrais, o aperto monetário não está sendo suficiente para controlar esse excesso de liquidez por estímulos que inflam os mercados ao redor do mundo. O intuito dessa alta excessiva é exatamente desestimular a economia, e isso não está sendo suficiente nem em países emergentes, quanto dirá aqui no Brasil. E isso porque não tem como milagrosamente tirar tanta liquidez em tão pouco tempo de maneira tão delicada, né? Devagarinhozinho na manha, como o Banco Central está fazendo. Então, se você escutou por aí que a inflação já chegou no topo, eu sinto lhe dizer que essa retórica não condiz com a realidade, porque desestimular causa retração econômica, e numa situação extrema como agora, não tem como desinflar o mercado sem causar uma recessão. Olha, ontem eu estava assistindo o jornal, né, e escutei o repórter falar que o PIB do Brasil pode passar as expectativas, porque mesmo com a inflação, a economia ela está superaquecida. O problema é que quando se aumenta a Selic, a gente só vê o juro real depois de 8, 10, 12 meses. Ou seja, a gente está vivendo com a taxa de juros de 8 meses atrás. E a Selic de agora, né, a gente só vai ver os efeitos disso na economia real meses depois. Já puxando esse gancho, né, eu vou falar aqui de uma coisa que aconteceu nos anos 70 por conta do aumento do petróleo, lógico, por questões políticas lá no Oriente Médio. E essas altas, né, causaram 3 altas de inflação nos Estados Unidos, e o Paul Volcker, que era naquele tempo o presidente do Fed, através da política monetária no começo da década de 80, causou recessão 2 vezes. E isso fez com que a economia, além de se reerguer, passar décadas sem crises, por ter criado uma base monetária mais sólida. Eu estou trazendo esse exemplo aqui porque isso impactou o mundo inteiro, e inclusive é que se aquilo não tivesse acontecido, a nossa economia não seria o que ela é hoje, tá? Não se engane, o que acontece lá fora influencia diretamente a nossa economia interna, principalmente porque os Estados Unidos, ele é um exportador natural de inflação, afinal o dólar é a grande moeda de troca do mundo. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta o Brasil fazer o dever de casa se os outros países ainda estão galopando nessa questão. Isso aconteceu várias e várias vezes, tá? Eu dei o exemplo da década de 70, mas já aconteceu várias e várias vezes. E é sempre a mesma coisa. Os desatentos ficam só na esperança de melhora, enquanto os mais espertos estão se planejando e aproveitando e se protegendo também. E para o mercado não é mais uma questão de se, mas quando. E aqui no Acumuladores de Patrimônio, eu não estou aqui para defender teses, né, mas para te mostrar onde estão as oportunidades e o que fazer para poder aproveitar e principalmente se proteger. Se inscreve, ativa o sino de notificações, né, para receber os nossos próximos vídeos, e deixa seu joinha em forma de apoio. Fica até o final, porque esse vídeo é muito importante. Eu vou começar logo com um raciocínio lógico, tá? Independente da situação econômica, a gente precisa continuar trabalhando, empreendendo, mantendo o dinheiro na reserva e investindo com aportes mensais. O mundo não vai acabar e os investimentos não vão mudar. É escolher sempre bons negócios a ótimos preços, né? Que estejam realmente descontados. E não só olhando o preço da cotação, tá? Porque o barato ele pode custar muito caro lá na frente, principalmente se for escolher um ativo num setor cíclico, e num momento desse, lógico, ele cai como se fosse uma pedra. E olha, as pessoas que mais se prejudicam, né, numa crise são pessoas que não têm uma reserva e investem mal, né, escolhendo esses tipos de ativos cíclicos com o intuito de ganhar com a valorização. Esse tipo de comportamento trai qualquer objetivo de acumular patrimônio, né, com ativos que dão rendimentos mensais, trimestrais, semestrais, enfim, porque segurar um troço que não vai dar rentabilidade para você é a mesma coisa que afundar aos poucos a carteira de investimentos e a sua vida financeira também.
Eu vejo muita coisa tendenciosa a rolar solta pela internet, porque realmente tem como ganhar com o desespero dos outros, mas o fato é que investimento de valor sempre vai te deixar um passo à frente do mercado, porque independente do momento ruim, bons negócios não falem, né? Pelo contrário, resiliência em momentos torna qualquer empresa mais forte e mais competitiva, principalmente porque crises faz com que boa parte da concorrência seja diluída. Para pensar um pouco. A bolsa americana, canadense, europeia, japonesa, elas têm diversas empresas independente do tamanho ou market share. E aqui no Brasil só tem empresa líder de mercado, empresa de nível global. Aqui a gente não tem o costume também de fazer valuation esticando os múltiplos das ações ou muito menos dos fundos. Então, grande parte das nossas empresas são descontadas e muitas delas têm subsidiárias e ativos que não são contabilizados na hora de precificar o ativo. Os fundos imobiliários também, inclusive de tijolos, né, estão extremamente descontados pela crise também. E olha, o metro quadrado dos imóveis se valoriza. Os fundos fazem novas aquisições, todo o capex dá resultado e a alavancagem vai diminuindo conforme o tempo, e mesmo assim a cotação não muda muito. O fato é que o mercado não é cego e nem muito menos louco, tá? Uma hora todos os ativos eles têm que encostar o preço justo, então é hora de comprar e não de ficar chorando pela crise. Mas e para se proteger? Eu não sei você, né, onde você guarda sua reserva e nem como você investe, mas eu acredito que você faça do jeito seguro, que é manter a sua reserva de emergência num Tesouro Selic e o seu caixa deixar num CDB rendendo no mínimo 100% do CDI, que seja, lógico, com liquidez diária, num banco saudável também, tá? E outra coisa, tem que prestar bem atenção na hora de escolher um título do Tesouro Direto, porque dependendo da taxa de juros, caso você saia antes do vencimento e seja um título pré-fixado, né, você pode perder com marcação a mercado, dependendo da taxa de juros da atualidade. E, na minha opinião, o melhor título, né, para longo prazo nesse momento é o Tesouro IPCA, que vai te rentabilizar de acordo com a inflação, te protegendo dela e te pagando até uma taxa um pouco a mais. Um ponto importante que eu preciso falar é a importância de ter o dólar, porque crises deixam economias perenes ainda mais fortes e economias em desenvolvimento, como é o caso aqui do Brasil, tendem a ter a moeda desvalorizada pelos riscos. Investir em ouro pode ser também uma saída, né? Eu não curto muito, mas é uma opção viável para poder proteger uma parte ali do patrimônio. Olha, basicamente o jeito de se investir não vai mudar e provavelmente nunca vá. É sempre aquele clichê de escolher bons negócios a ótimos preços e que te dê rendimentos. E outra coisa, né? Ter investimentos conservadores para proteção e reserva também. Mas depois de uma recessão, vindo um reset econômico que é esperado, tá? As teses de investimentos vão mudar. Então, todas essas retóricas de o petróleo vai acabar com o mundo deve ser ainda mais globalizado, os países têm que ser mais verdes e mais sustentáveis, não tem alimento e nem terra para todo mundo, e isso vai ser uma realidade. E com os investimentos e projeções, a gente, além de se programar, pode escolher empresas que vão se beneficiar disso e que estão descontadas nesse momento pela crise. E olha, crises não duram para sempre e elas são basicamente criadoras de milionários, porque todo mercado em queda, em ciclo ruim, tem que voltar a subir quando a economia der uma melhorada. E depois, camarada, para acontecer outra crise assim, derrubar os preços de novo, demora décadas. E outra coisa, foge de retóricas de ganho rápido, porque promessa e expectativa nunca engordou carteira de investidor, mas bons negócios e rendimentos sim. Bom, como sempre, a melhor planilha de investimentos vai ficar aí na descrição para te ajudar a organizar a sua vida financeira e a sua carteira de investimentos, com porcentagem, divisão de ativos, divisão de classes de ativos, ganho de capital, prejuízo, tudo isso para te dar um controle dos seus investimentos e faz também com que a sua declaração de investimentos, que é uma coisa muito chata e complicada de se fazer, por assim dizer, né, se torne ainda mais fácil e sem estresse.
estresse pela sua organização. Se inscreve para fazer parte aqui do Acumuladores de Patrimônio, ativa o sino de notificações para ser avisado dos nossos próximos vídeos e deixa seu joinha, afinal eu criei esse vídeo para te ajudar. Valeu e até a próxima.